Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do tema Poesia e Notícia. Em aulas anteriores, nós falamos sobre esse tema, baseando-nos no livro de vocês, no livro Ângulo, e hoje nós vamos dar continuidade da mesma forma. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise, uma atividade oral que tem lá indicada no livro Ângulo de vocês, aqui no módulo 12. E também vamos fazer uma atividadezinha extra para que vocês possam reconhecer esse tipo de texto não só dentro do material de vocês, como também em outros espaços. Observem junto comigo. Aqui, essa é a página 109 do livro de vocês, é uma atividade oral que ele sugere que nós façamos. Então aqui ele diz o seguinte: notícia de um assalto inusitado. Certa noite, ao sair de um prédio, fui surpreendido, seria melhor dizer agredido, assaltado, por uma onda perfumada que me arrebatou. Era o perfume que emanava das flores de um jasmineiro a poucos passos do portão de um edifício. E aí, o editor do livro ele ilustra para a gente com bastante afinco o tamanho das flores para poder dar um pouco de ressalto a essa imagem. Continuemos. Aturdido e inebriado, arranquei do jasmineiro um punhado de flores e aspirei-lhes avidamente o aroma. Embriagado, caminhei até o carro, nele entrei, atirei as flores sobre o banco ao lado e parti na noite, como se não fosse para casa. Mas fui, e ao chegar, depus sobre a estante da sala as brancas flores que já não exalavam tanto odor. Era óbvio que daquela inusitada aventura nascesse um poema. E foi o que ocorreu, mas não naquela noite. Na manhã seguinte, sentei-me para escrever o poema que deveria expressar a aventura vivida na noite anterior. Tinha diante de mim um papel em branco. Sim, e agora, o que fazer? Por onde começar? Não sabia. Tudo o que havia era uma necessidade de, com palavras, expressar aquele momento quando um cheiro de jasmim atacou-me. O poema, sabe, nasce do espanto, isto é, de um instante em que o enigma não explicado e oculto da existência se põe à mostra. E então vemos que todas as explicações não explicam tudo, não explicam o que o cheiro de um jasmineiro nos revela de repente, de noite, num jardim. Até certo ponto, por seu caráter inusitado, o poema é uma notícia de um fato que o poeta quer dar a conhecer ao mundo. Um cheiro de jasmim atacou-o, de súbito, num jardim aparentemente seguro, às 11h50 da noite de quinta-feira. No entanto, dito assim como notícia, a ocorrência não chega a ser poema, seria quando muito uma nota de página policial do jornal. Assim, jardim agride cidadão desavisado. E não haveria exagero se leva em conta que, quando saí do prédio e fechei o portão, mal desci os 2 degraus e o assaltante, que era o próprio jasmineiro, saltou sobre mim como sombra, ou melhor, como aroma, e me agrediu o nariz adentro. E nisso o poema se assemelha à notícia, frutos ambos do ineditismo e do espanto. Mas não se escreve um poema como se escreve uma notícia, com lead e sublead, tendo por objetivo principal relatar o ocorrido, de maneira o mais impessoal possível, com isenção e sem ambiguidade. Já no poema, muito pelo contrário, o autor se confunde com o que diz, mistura-se ao fato, de tal modo que não se distingue o que ocorreu do que ele imaginou. O poeta, na verdade, não informa, inventa, não informa o leitor, confunde-o deliberadamente para deslumbrá-lo. Ferreira Goulart. Aqui nesse texto de Ferreira Goulart, nós vamos perceber o quanto esse texto poético
vai se assemelhar a uma notícia de jornal. Aqui ele será poético não pelo fato de ter uma estrutura de poema, mas sim por determinada beleza que ele consegue construir na hora de se fazer o narrador. Então, quando vocês conseguem perceber toda uma beleza, um jogo de palavras pela construção de um determinado texto, nós temos aí um texto poético, mesmo que ele não seja construído com uma estrutura básica do poema. Levando também em consideração o fato de que tudo que está sendo narrado aqui vai ser uma notícia em si. Então, essa notícia que é construída por esse texto poético, nós vamos fazer esse contraponto entre notícia e poema, que é o tema da nossa aula de hoje. Continuando, ele nos dá uma atividade bem breve para que nós possamos dialogar. Nós vamos fazer aqui e eu quero que você pense, busque a resposta na sua mente, até porque questões de oralidade não existe resposta certa ou resposta errada. Existe uma resposta que está de encontro com o conteúdo que nós estamos estudando. Vamos lá para a primeira questão? Aponte o trecho em que Ferreira Goulart, que também é poeta, dá sua visão de como nasce o poema. Se nós observarmos, voltando um pouco, ele diz aqui como é que tudo acontece, ó. O poema, nasce do espanto, isto é, de um instante em que o enigma não explicado e oculto da existência se põe à mostra. Esse é o trecho principal onde ele vai dizer como se dá o surgimento de um poema, como é que esse poema nasce. Então, poeticamente, claro que dentro de um texto em prosa, ele coloca pra gente bem explicado de que forma nasce esse poema. Segunda questão. Em seguida, responda: a explicação do autor para o nascimento do poema é semelhante às que leu nos textos das aulas anteriores ou elas são diferentes? Se nós pararmos para pensar a diferença conceitual entre poema, poesia e a forma como o poema se apresenta aqui no texto do Ferreira Goulart, vocês vão responder que é diferente, até porque nós tínhamos uma linguagem técnica voltada para o poema e agora nós vamos ter uma linguagem mais artística voltada para ele. Na letra B, essa é com você, viu? Você concorda com essa explicação do autor? E aí, você quem me dá a resposta. Além de me dizer se você concorda ou não, me diga por quê. E na nossa live, nós podemos discutir sobre isso. Continuando, releia o último parágrafo da crônica e responda: segundo Ferreira Goulart, qual o objetivo da notícia e do poema? E letra B, qual a relação entre notícia e seu autor? Qual é a relação entre o poema e o seu autor? Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer quando eu voltar para a próxima página vai ser me dizer qual é o objetivo dessa notícia e qual é o objetivo do poema. Aqui ele diz para mim que o objetivo da notícia é a ocorrência, não chega a ser um poema, seria quando muito uma nota de página de jornal. Assim o Jasmin agride o cidadão desavisado. Então aqui eu tenho que a notícia ela vai ser um fato que o poeta quer dar ao mundo para que ele o conheça. Já o poema, ele já falou, né, que vai ser aqui uma notícia, porém de caráter inusitado. A questão posterior: qual a relação entre notícia e o seu autor? Qual é a relação entre o poema e o seu autor? A relação entre eles é muito semelhante, porque a notícia, para que ela ganhe vida, ela vai precisar que alguém a conte. Porém, ela não precisa que alguém conte para que ela aconteça. Então, primeiro ela acontece, alguém conta e assim ela vira notícia. Já o poema não. O poema tem todo um estado de criação. Primeiro ela nasce da mente do poeta e depois ela passa a ser um poema. Passemos. Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, isso daqui é um fato real.
Um delegado numa cidade de Riacho Fundo, ele noticiou um assalto, né, um caso, e ao fazer esse relato, isso pelo escrivão, tudo lá dentro das leis, ele transformou esse relato inteiro, que ia ser colocado em um laudo, em um poema. Vamos ver como foi que ficou? Já era quase madrugada. Neste querido Riacho Fundo, cidade muito amada, que arranca elogios de todo mundo. O plantão estava tranquilo, até que de longe se escuta um zunido, e todos passam a esperar a chegada da polícia militar. Logo surge a viatura, desce um policial fardado que, sem nenhuma frescura, traz preso um sujeito folgado. Procura pela autoridade, narra a ele a sua verdade, que o prendeu sem piedade, pois sem nenhuma autorização, pelas ruas, erma, todo tranquilão, estava em uma motocicleta com restrição. A autoridade desconfiada já iniciou o seu sermão, mostrou ao preso a papelada que a sua ficha era do cão, ia checar sua situação. O preso pediu desculpas, disse que não tinha culpa, pois só estava na garupa. Foi checada a situação, ele é mesmo sem noção. Estava preso na domiciliar, não conseguiu mais se explicar. A motocicleta era roubada, a sua boa-fé era furada. Se na garupa ou no volante, sei que fiz esse flagrante desse cara petulante que no crime não é estreante. Foi lavrado o flagrante pelo crime de receptação, pois só com a polícia atuante protegeremos a população. A fiança foi fixada e, claro, não foi paga. E enquanto não vier a cutucada, manteremos assim preso qualquer pessoa má afamada. Já hoje aqui esteve para testemunhar a vítima, meu quase xará, cuja felicidade do seu gargalho nos fez compensar todo o trabalho. As diligências foram concluídas, o inquérito me vem para relatar, mas como nesta satélite acabamos de chegar e não trouxemos os moldes para usar, resta-nos apenas inovar. Resolvi fazê-lo em poesia, pois carrego no peito a magia de quem ama a fantasia, de lutar pela paz ou contra qualquer covardia. Assim, seguimos em mais um plantão, esperando a próxima situação, de terno, distintivo, pistola e caneta na mão, no cumprimento da fé da nossa missão. Riacho Fundo, 26 de julho de 2011, delegado Reinaldo Lobo. Então, como vocês podem observar, isso aqui é o relato de um inquérito feito contra um receptador de uma motocicleta roubada. E quando eles foram fazer todo o flagrante, que foram noticiar a informação toda que foi dada, como eles não tinham um modelo específico na cidade de Riacho Fundo, eles utilizaram aqui uma forma de poesia para poder falar da fama do ladrão e também para poder deixar um pouco mais leve toda essa situação. Então, essa é a finalização do nosso livro 1 e a partir da próxima aula preparem o livro 2 para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Um beijo a todos, acompanhe a Agenda Edu e acompanhe as redes sociais. Tchau!